Arrebatamento, purgatório e reencarnação são doutrinas excludentes, ou seja, a doutrina do arrebatamento exclui, por óbvias razões, a doutrina do purgatório e também a doutrina da reencarnação, é o que nós veremos a seguir. O arrebatamento da igreja é doutrina bíblica inquestionável. O Senhor Jesus declarou que voltará. Está no Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículo 3. Ele diz: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E em Apocalipse está escrito, capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Aqui é o Senhor Jesus que está falando. E o escritor de Apocalipse diz: este Senhor que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Está dizendo que ele voltará. E chamando Jesus de Senhor e Todo-Poderoso. Então, se é Todo-Poderoso, ele é divino e faz parte da Santíssima Trindade. E o próprio Jesus, já na glória, está em Apocalipse 22, versículo 20, diz: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. E nós temos também o apóstolo Paulo dando detalhes dessa vinda e de como será o arrebatamento da igreja. Diz ele, está em 1 aos Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Abre aspas. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, ou seja, os que estiverem vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, ou seja, com os mortos ressuscitados, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então está aqui o detalhe a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo para buscar o seu povo, para arrebatar a sua igreja, igreja visível e igreja invisível. Aqueles que já morreram, os que morreram em Cristo, ressuscitarão, e os que estiverem vivos na sua vida serão arrebatados, todos em corpos transformados, adaptados às regiões celestiais. A doutrina do arrebatamento reforça a nossa convicção de que os filhos de Deus, assim considerados aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador, como está no Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 12, os filhos de Deus, ao morrerem, vão direto para o céu. Na contramão está a doutrina do purgatório. Vamos ver o que é que diz a Igreja Católica a respeito do purgatório. Diz assim, aspas, os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida sua salvação eterna, passam, após sua morte, por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A Igreja denomina, continua o Catecismo da Igreja Católica, a Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. A Igreja Católica formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no Concílio de Florença e de Trento. Continua o Catecismo da Igreja Católica dizendo, fazendo referência a certos textos da Escritura, a tradição da Igreja fala de um fogo purificador. No que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador, segundo o que afirma aquele que é a verdade, dizendo que se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada, nem no presente século, nem no século futuro.
conforme Mateus 12, versículo 32. Desta afirmação, podemos deduzir, diz o catecismo, podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras podem ser perdoadas no século futuro. Catecismo da Igreja Católica, itens 1030 e 1031. Meus amados, a blasfêmia, ou seja, ferir, magoar, injuriar, difamar, de que se trata, caracteriza-se pela rejeição contínua e deliberada à voz do Espírito. Uma resistência consciente que culmina por entristecer o Espírito Santo, conforme Efésios 4, versículo 30. Assim o Espírito se afasta definitivamente do coração endurecido e não mais se esforça por convencer o homem do pecado. A condenação do pecador se torna irremediável e não terá mais chance de salvação, nem vivo, nem morto, nem neste século, nem no futuro. A Igreja Católica apoia-se nessa declaração de Jesus para admitir que certas faltas podem ser perdoadas depois da morte, isto é, no futuro, exceto, é claro, o pecado da blasfêmia contra o Espírito. Ora, eu entendo que Jesus Cristo está dizendo o seguinte: o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado nem neste século, está falando o século aqui da Terra, nem no futuro, daqui a 500, 300 mil anos. Não está falando nem será perdoado aqui na Terra, neste século, nem no além, no mundo espiritual. Não, não é isso que ele está falando. No mundo espiritual não há mais do que se tratar de perdão. São condições já que estão definidas. Não pode mais passar das trevas para a luz. Condenado está, condenado e acabou-se. João 3,18 diz que aquele que não crê já está condenado, mas aquele que crê não entra em julgamento. E Jesus cita na parábola do rico e Lázaro que o rico morreu e foi para um lugar de tormentos. E quando nós lemos esta parábola, que está em Lucas 16, a partir do versículo 19, nós entendemos que, pelo contexto, este rico estava numa miserável situação, mas uma situação irreversível. Não havia mais o que mudar, não havia mais do que se tratar de perdão. Então, essa dedução que a Igreja Católica tirou a respeito da declaração do Senhor Jesus, que está em Mateus 12, 32, nem neste século, nem no futuro, não tem razão de ser. Então, como nós vimos, o purgatório, doutrina criada pela Igreja Católica, diz que existe uma parada entre o céu e a terra, uma estação intermediária, uma parada obrigatória para que os santos eleitos e já com a salvação garantida se purifiquem de suas faltas, de suas leves faltas. O purgatório seria um terminal semelhante a esses terminais rodoviários, em que a pessoa vai para um determinado destino, mas fica ali esperando outro ônibus para seguir o seu caminho. Seria um terminal celestial. Nada disso. Nós vamos ver, os que estão salvos pela fé no Senhor Jesus vão direto para o céu. E o arrebatamento fala disso. Nada de parada obrigatória, nada de parada para aperfeiçoamento. Não. Nós não temos a santidade absoluta. Nós vamos assim mesmo para o céu com essa santidade relativa, mesmo com algumas falhas, algumas faltas. Mas o sangue de Jesus nos lava e purifica de todo pecado. Vai assim mesmo, pela graça de Deus, pela nossa fé e pela graça de Deus. A doutrina bíblica do arrebatamento da igreja está em posição contrária à doutrina do purgatório. Quando vier o Senhor Jesus para buscar a sua igreja,
todos serão arrebatados e milhões de filhos de Deus deixarão esta terra e passarão a viver no céu. É isso que diz a palavra do Senhor. Dentre essa multidão não teria ninguém respondendo por certas falhas, ninguém necessitado de purificação, ninguém sujeito a passar pelo fogo brando do purgatório. Quando o Senhor Jesus disse ao ladrão na cruz que se arrependeu: hoje estarás comigo no paraíso, Jesus não sabia, não teria em mente que esse ladrão teria que passar 500 anos no fogo brando do purgatório. Ele não sabia disso, não conhecia essa doutrina. E essa passagem está em Lucas 23, 43. Jesus também ignorou o purgatório ao dizer que o mendigo Lázaro subiu direto para o céu. Lucas 16, versículo 22. Direto para o céu, não parou em lugar nenhum. Convém lembrar que o sangue de Jesus nos lava e purifica de todo pecado. Aquele que nele crê não é julgado, e o que não crê já está condenado. 1 João, capítulo 1, versículo 7. É lamentável que ainda alguns sacerdotes católicos preguem o purgatório, ainda defendam essa doutrina, porque realmente não tem nenhum apoio bíblico. Outra doutrina que recebe checkmate do arrebatamento é a doutrina espírita da reencarnação. Diz o Espiritismo que os mortos retornam à vida terrena tantas vezes quantas necessárias ao seu aperfeiçoamento. Veja o que está escrito no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, questões 167 a 169. Aspas. O objetivo da reencarnação é o melhoramento progressivo da humanidade. Em cada nova existência, o espírito dá um passo na via do progresso. E quando se houver despojado de todas as impurezas, não mais necessitará das provas da vida corpórea. Essas encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. É o que está escrito no Livro dos Espíritos e é uma doutrina central do Espiritismo. Vejam que existe alguma semelhança com a doutrina católica do purgatório. Precisa primeiramente se purificar no fogo brando do purgatório, para depois então ganhar o céu. A própria Igreja Católica já diz que são os salvos que vão para o purgatório, que o céu já está garantido para essas almas, mas tem que passar pelo fogo brando do purgatório. Mas a palavra do Senhor diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão no Senhor Jesus. E o exemplo do ladrão na cruz não precisou passar pelo purgatório e não precisou de reencarnações, foi direto para o céu. Mas o Espiritismo diz que essas reencarnações são quase infinitas. Pode passar 1000 anos, 2000 anos, porque vão surgindo os novos, morrendo, nascendo, não acaba nunca, e então não existe juízo final. Então a doutrina do purgatório e também a doutrina da reencarnação recebe checkmate da doutrina do arrebatamento da igreja. Porque quando Jesus vier, levará os salvos para onde? Para o purgatório? Para onde? Para ficar em banho-maria esperando novas vidas corpóreas aqui na terra? Para purificar-se? Não, vão direto para o céu. A pergunta é inevitável. Todos os que forem resgatados na vinda do Senhor, igreja visível e invisível, mortos ressuscitados e vivos transformados, todos esses milhões de almas já teriam atingido a perfeição via infinitas reencarnações? Ou Jesus vai impedir que eles se aperfeiçoem? Ou é uma exceção na doutrina espírita, como também seria uma exceção na doutrina do purgatório? A resposta é não. É um contundente não. O ladrão na cruz, perdoado por Jesus, necessitou passar
por outras vidas aqui na terra, a fim de ser aperfeiçoado? Outro contundente e retumbante não. Purgatório e reencarnação nos dizem que a salvação depende de algo mais, de um sacrifício a mais. Não basta a fé, não basta o sacrifício expiatório de Cristo, mas a Bíblia diz que somos salvos e justificados pela graça mediante a fé no Senhor Jesus.